Renato Samensati, boa tarde. Boa tarde. Esquece esse termo aí. Tranquilo na Copa do Brasil não existe. Não tem. Não. Ainda mais se tratando de Criciúma. Eu ia te provocar isso, mas agora o Criciúma fez 4 no Vasco. O Criciúma parou de fazer aquele teste para cardíaco. Fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro, né? Empatou 1-1. Depois botou 4-0 no Vasco. Esquece tudo isso que aconteceu. Nós estamos falando de uma outra competição. Um campeonato de 2 jogos. 2 jogos. Se você passar para o seu adversário nos 2 jogos, você embolsa 3,5 milhões de reais e vai ali entre os 16 melhores times do campeonato. O que vamos combinar, o Criciúma não frequenta ali há muito tempo. Aliás, há muito tempo não frequentava a Série A. Está frequentando a Série A. Se você pegar o retrospecto do Criciúma na Copa do Brasil, você vai dizer, mas Renato, jogou muito pouco contra o Operário de Várzea Grande, sofreu também, foi para os pênaltis com o Brasiliense. Pois é. Também sofreu no campeonato estadual, mas quando a competição subiu de nível, o Criciúma subiu junto. Então isso aí é importante de se ressaltar. O Criciúma veio do seu melhor momento na temporada. O empate contra o Atlético Mineiro e a vitória de 4-0 em cima da equipe do Vasco da Gama. Então dá para confiar muito no Criciúma. O Vasco tem um grande time, o Bahia tem um grande time, Everton Ribeiro, Jean Lucas que falou ali, Flamengo, Santos, é um time caro. É o Manchester City no Brasil, mas isso não significa que o Criciúma não possa superar mais este obstáculo. O Tencati obrigatoriamente terá que fazer 2 mudanças. O Barreto está suspenso, tomou cartão vermelho no jogo contra o Brasiliense, cumpre automática, e aí no lugar dele, pelo jogo passado, deve entrar o volante que veio do Botafogo, né? Então o Newton. E aí fica a dúvida, Arthur Kaique, ataque, que jogou junto com o Bolassi, já jogou a Copa do Brasil, então não pode jogar pelo Criciúma. E aí fica a dúvida, Tencati coloca mais um volante, congestiona o meio para jogar contra o Bahia, que joga muito por dentro, com o Everton Ribeiro, com o Jean Lucas que falou ali, com o Cauli. Esse é um fator importante a ser observado, porque você disse ontem aqui, e observou muito bem, que o Tencati trabalhou o seu time em cima do que jogou o Vasco. Exato. O Bahia é um outro esquema, é uma outra forma de jogar. Totalmente diferente. O time do Rogério, enquanto o Vasco, o nosso telespectador entender, o Vasco, 2 no meio marcando e 4 atacando, buscando movimentação para pressionar o adversário. O Bahia não, o Bahia está jogando com 5 no meio campo. 5. E um atacante só lá de referência, ora o Estupiñán, que veio do futebol inglês, porque o Manchester City bancou a vinda desse jogador. Ora o Everaldo, que já passou aqui por Santa Catarina, formado no Grêmio, ou os 2. Então, alternativas ele tem, mas normalmente ele tem jogado com 5. Que eu acredito que o Tencati vai fazer? Congestionar o meio campo, colocar mais um volante, de repente até colocar o Claudinho na segunda linha para fazer uma composição ali e também ser agressivo, para o Bolassi não ficar sozinho como foi contra o Atlético Mineiro. Mas o fato é, João, o Criciúma tem uma missão, e essa missão é voltar vivo, trazer a decisão para o Liberto Wilson. O que eu estou querendo dizer? Você pode até perder por um gol de diferença. Não estou dizendo que vai perder, mas você pode até perder por um gol, que aí você traz a decisão para cá. Um empate, uma vitória, então o Bahia não perde lá. Na sua casa, 13 jogos. Não é pouca coisa. O fator local pesa muito para o Bahia. Para o Bahia e Copa do Brasil, o fator local é fundamental. Por isso, trazer a decisão para casa é muito importante. Então, voltar vivo da Bahia. Essa é a missão do Criciúma. E o emocional da vitória de 4, como é que trabalha isso? Porque às vezes a euforia pode gerar uma baixa de comportamento ou então uma acreditação no time, né? Mas você tem razão, tem os 2 lados da moeda. Você pode... Bom, ganhei de 4-0 do Vasco, então eu ganho de qualquer um. E não é assim que funciona no futebol. Mas assim, o Tencati é muito pé no chão, a administração do Criciúma. Eu tenho um aspecto no Criciúma que eu acho fundamental. Muitos desses jogadores estão tendo a oportunidade da vida, de fazer o melhor contrato da sua vida com mais de 30 anos, que é o caso do Felipe Matheus, que foi o grande craque em São Januário, que é o caso do Rodrigo, enfim, o Wilker Angel, que jogava no futebol da Venezuela, o patamar salarial aqui é outro, zagueiro, e vários jogadores que vêm nesta oportunidade de Série A e de Copa do Brasil, de a partir daí ter um futuro muito melhor, encaixado em Série A de Campeonato Brasileiro, mostrar para o mercado o seguinte: nós somos jogadores de Série A. Isso aí muda o patamar, muda a carreira do jogador. Fala em muda, João Paulo. Nosso Ercílio Luz, eu não sei o que está acontecendo com o Ercilinho. Saiu, empatou fora de casa, Cianorte, estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, voltou, mandou embora o Alexandre Lopes. Eu não estou... Não é jogo, não é resultado, não é jogo. Alguma coisa... É de bastidor. É de bastidor, porque o Ercílio, vamos lembrar,
O Ercílio foi eliminado pelo Criciúma no mata-mata do campeonato estadual, porque o Gustavo pegou um pênalti do Cleiton e levou a decisão para os pênaltis. E estreou fora de casa, empatando no Paraná com o Cianorte, né? 9 jogos, perdeu 2 jogos, como é que tu vai? Demitido por jogo? Não é. O futebol tem lá suas circunstâncias extra-campo também. Obrigado, Renato. Amanhã a gente volta para falar do resultado. Voltamos amanhã. Seguimos aqui com o nosso balanço geral